Jeff, amigão, relaxa. Clarencio, isso é tudo culpa sua. Você começou com essa história de Gilben e agora não quer nem ajudar o seu melhor amigo. Ao mesmo tempo que Clarencio otimista trouxe esses dois extremos de mães que são um tanto quanto diferentes, dá pra dizer que eles também fizeram algo parecido na questão das amizades, abordando esses dois extremos de amigos que a maioria de nós tem ou vai ter em algum ponto da vida, onde um realmente se importa com a gente e vale a pena manter por perto, e o outro já é aquele tipo de pessoa que, na teoria, é nosso amigo. Anda junto, age como se fosse, só que mais cedo ou mais tarde, tu se dá conta de que, pô, esse maluco só me ferra. E a melhor coisa a se fazer é se afastar o mais rápido possível. O que não é o caso do Clarencio, porque esse moleque é a inocência em pessoa. E além disso, se já é difícil enxergar esses sinais sendo adulto ou adolescente, imagina quando você é criança. Se tu assistiu o desenho, provavelmente sabe de quais personagens eu tô falando. E também qual tipo de amigo cada um deles representa. As amizades mais próximas do Clarencio e aqueles com quem ele passa quase todos os episódios juntos são o Sumo e o Jeff. No entanto, ao longo do tempo eu notei algumas diferenças bem claras nesses dois, e foram essas diferenças que, bom, meio que me fizeram gostar bastante do Sumo e não gostar tanto assim do Jeff. Quando tu olha pra maneira como o Sumo se comporta nos episódios, é muito fácil ver que ele é uma pessoa boa, apesar de ser estranho ou maluco pra caramba às vezes. Ele sempre demonstra se importar com Clarencio daquele jeito dele, seja defendendo mesmo quando alguém tenta zombar ou tirar vantagem, explicando alguma coisa que ele não entende muito bem, ou então apoiando em seja lá o que for. E apesar do que algumas pessoas pensam, o Sumo com certeza não é burro não, viu? Tem vários momentos que ele age de uma forma bem mais madura ou inteligente do que os outros dois amigos. De cabeça eu já consigo lembrar de umas duas. A primeira é quando o Jeff quer meio que matar o Clarencio por ter quebrado um brinquedo dele ou alguma coisa assim. E então o Sumo faz um tipo de julgamento de mentirinha, mostrando que ambos tinham suas falhas e cometeram erros, fazendo assim com que eles se entendessem e voltassem a ser amigos. O outro é quando eles caem num poço e começam a ter um monte de ideias estúpidas pra sair dali, e o Sumo simplesmente diz com uma expressão cansada que a solução podia ser uma escada, e toma a iniciativa, salvando todo mundo. Apesar de ter tido uma criação que forçou ele a tomar conta de si mesmo muito rápido, ele não é uma pessoa egoísta, muito longe disso. Na verdade, ele tá sempre compartilhando tudo que tem com os amigos, e não se importa em abrir mão de algo quando entende que alguém precisa mais do que ele. Mesmo tendo seus defeitos, ele não tenta ser perfeito ou passar essa imagem de que é melhor que os outros. Ele é aquilo que ele é, e ponto final. Essa é uma característica que define muito bem esse personagem, e talvez seja aquela que mais torna ele um bom amigo. A sinceridade. O Sumo é autêntico, é simples. Ele gosta de ver as pessoas ao redor dele bem, fica feliz com as conquistas delas, comemora, fala aquilo que ele pensa, não tenta controlar as pessoas ou dizer o que elas têm que fazer, e por mais que haja alguma briga ou desentendimento, o que é completamente normal, ele é aquele cara que dá pra contar no final das contas, que vai estar ali quando tu precisar. Esse tipo de amigo vale ouro, meu parceiro. O problema é que eles são extremamente raros. Então por quê? Não ser esse tipo de amigo. O Jeff, por outro lado, é o completo oposto do Sumo em 99% de tudo que eu falei até agora. Acredite em mim, se tem uma coisa que Jeff Randall não é, essa coisa é um bom amigo. E eu vou te provar isso agora. Ao longo do desenho, a gente acompanha o personagem tendo diversas atitudes questionáveis desde muito cedo, sendo muitas vezes tóxico, desleal e virando as costas pro Sumo e pro Clarencio em qualquer oportunidade. Tá certo que ele é muito diferente dos dois e tem os seus próprios problemas e peculiaridades, ou se tem, mas isso não é motivo pra anular ou passar pano pra algumas situações que claramente refletem o caráter do moleque. Quando Clarencio arranja uma suposta namoradinha, o Sumo fica muito feliz e até orgulhoso de certa forma, falando sobre o quanto isso era uma coisa boa e tentando dar dicas e conselhos pra ele. Enquanto isso, Jeff praticamente surta de inveja com essa informação, de um jeito até meio assustador pra dizer a real, dizendo que ele deveria ser o primeiro do grupo a ter uma namorada por sempre ter sido o certinho, entre aspas. Enquanto ele tá dizendo isso, uma porta bate na cara de uma menina ali do lado que tava pedindo ajuda sem parar pra ele. Mas como ele tava muito ocupado com toda essa frustração e sentindo pena de si mesmo, não percebeu.
Pois é, com certeza merecia. Afinal, ele se importa muito com os outros, né? O Jeff é uma pessoa extremamente egoísta. Ele não tá nem aí em passar por cima dos outros pra conseguir o que quer. Ele não pensa duas vezes em abandonar os amigos se isso for favorecer ele de algum jeito. E tá sempre achando que merece mais do que eles, que é melhor do que eles, seja por se considerar mais inteligente, maduro ou, sei lá, especial. Isso fica nítido várias e várias vezes. Mas talvez o melhor jeito de exemplificar seja através de uma única frase que o próprio disse em voz alta para a professora Baker naquele episódio lá dos grupos Pena e Giz de Cera. Não, eu quero que a minha vida seja melhor que a deles. Jeff, eu quero que pense no que falou. Precisa falar mais alguma coisa? Um outro ponto forte no nosso mano Jeff é a hipocrisia. É como se ele fosse uma espécie de camaleão que vai se adaptando, onde acha que vai ter o ego mais massageado pelos outros. O problema é que esse camaleão disse que nunca ia ficar azul, porque azul era errado. Os outros camaleões deveriam parar com azul, porque o certo é vermelho. Mas daí ele vê que as pessoas acham ele um pouco menos insuportável sendo azul e... bom, adivinha de qual cor que ele fica 5 segundos depois? Essa metáfora do camaleão tava parecendo melhor escrita, mas eu acho que vocês entenderam, né? Pra quem tenta pagar de adulto e maduro, o Jeff age bastante que nem uma criança birrenta que fica deitada esperneando no chão do mercado, sendo várias vezes bem mais imaturo do que o Sumo ou até o próprio Clarence. Ele não aceita ser contrariado, porque acha que é o dono da verdade e tá sempre certo, surta completamente quando as coisas não saem exatamente do jeitinho que ele quer, como por exemplo naquele episódio do aniversário, em que ele não suporta a ideia de não ter toda a atenção do mundo só pra ele, e literal sai na porrada com o Gilben, se bem que a gente nem pode chamar isso de uma troca de soco, né, já que o maluco apanhou do ar. Ele tá sempre repleto de inveja e falsidade, escondendo as suas verdadeiras intenções e tentando manipular as pessoas em volta. Tem um episódio que ele tenta se fingir de amigo do Belson só porque queria jogar no videogame dele. Tem um outro que ele gasta centenas de dólares do mesmo porque tava mentindo e não tava usando o dinheiro com o projeto da escola, e sim com besteira. Mas o que eu quero dizer é que essas atitudes são paia, fazem com que o Jeff seja um babaquinha. E eu de verdade acho que o único motivo para que ele ande com o Sumo e o Clarence seja porque mais ninguém suportaria ele por perto. Senão, com certeza ele já teria largado eles para andar com algum grupo mais popular ou alguma coisa assim. Em um primeiro momento, o Jeff parece ser aquele amigo ideal. Alguém educado, organizado, responsável e que parece tentar fazer aquilo que é correto. Mas é aquele velho ditado, né? As aparências enganam. A gente tem que ter muito cuidado com quem chama de amigo.